Novamente, eu quero abordar um assunto interessante que nos diz respeito. Nós que queremos emperrar o sistema feminista, esse assunto é importante. Agora, eu vou ler a matéria aqui e, como sempre, como visto nas outras matérias que eu li sobre esse assunto, vocês vão escutar um show de omissões, hipocrisias, falácias, mentiras dos ditos especialistas. Eu leio isso aqui para desmascará-los. Como sempre, os especialistas e a mídia tapando o sol com a peneira. Não tocam no problema principal da queda de nascimentos no mundo, que vocês sabem qual que é a causa principal. Feminismo e empoderamento feminista. Esta é a causa principal. Aqui nós temos mais uma matéria recente, de agora, em que eles voltam a falar sobre a ameaça à economia do Brasil. Agora eles estão preocupados, né? Anos e anos incentivando a destruição da família e as mulheres a abandonar lar, abandonar marido, não ter filhos, e agora eles estão desesperados. Estão querendo fazer compreensões do fenômeno, só que não dizem a verdade. Não falam realmente o que causou isso. Porque eles fazem parte do sistema. Esses caras aí que são formados em universidades públicas. Então aqui, ó, o título da matéria. Eu dei uma resumida da matéria, tem algumas coisas que não tem muita importância. Envelhecimento e baixa natalidade ameaçam o crescimento econômico do Brasil. Olha, o Brasil não cresce nem com alta natalidade, nem com reposição da natalidade, se ela ficar no patamar ideal. O Brasil não vai crescer mais economicamente. O Brasil já era. O Brasil, nós estamos em um país em que quem puder sair, saia. E quem se salvou, mantenha a sua salvação. Quem não se salvou e tem condições de se salvar, faça de tudo para se salvar. Porque não há mais previsão de crescimento econômico para o Brasil. Não há mais nenhum boom econômico que possa surgir. Como nós já tivemos no passado e eu já citei aqui em vídeos. Agora não tem mais nenhum boom econômico. Agora a tendência é de diminuição de consumo, diminuição de empregos. Então vamos ver o que os especialistas dizem sobre a falta de nascimentos de crianças. A queda da natalidade no Brasil deixou de ser apenas um desafio social e passou a ameaçar diretamente o crescimento econômico e o equilíbrio das contas públicas. Com menos jovens no mercado de trabalho e mais aposentados, o país caminha para um cenário de menor produtividade, pressão fiscal e estagnação. Eu não vejo nenhum político realmente preocupado com isso.
Eu já vi em outros países políticos preocupados com o baixo crescimento da população. Aqui no Brasil, eu não vi nenhum político realmente preocupado com isso. Diante do fim do bônus demográfico, especialistas alertam que governos eleitos a partir de 2026 terão de enfrentar um debate até agora evitado. Como ampliar a população economicamente ativa e sustentar o crescimento no longo prazo? Não, isso aqui não existe. Não existe fórmula para ampliar a população economicamente ativa. Porque se não há nascimentos, não tem jeito. E imigração não resolve, porque os imigrantes vão vir trabalhar no que aqui no Brasil? Vão vir aqui que nem aqui onde eu moro, vão ir para o semáforo? Os venezuelanos vão ir para o semáforo pedir moeda? Essa é a salvação da imigração aqui para o Brasil? Ah, por favor, hein? Estão querendo enganar quem? Não tem ninguém mais é trouxa. O rápido envelhecimento da população, combinado à redução no número de nascimentos, tende a elevar de forma estrutural os gastos públicos com previdência, saúde e assistência social. A ausência de políticas de apoio às famílias não explica sozinha esse cenário, mas contribui significativamente para agravá-lo. Negativo. O Brasil é campeão em apoio às famílias, em assistencialismo. Então, se mesmo com assistencialismo as famílias estão tendo menos crianças, aumentar o assistencialismo não vai dar resultado. Aliás, eu creio que seja pior ainda. Porque vocês vejam, nas classes mais abastadas, que poderiam ter uma penca de filhos, são as classes que menos têm filhos. Então, quer dizer, eles têm dinheiro para bancar os filhos, mas eles não querem. Geralmente a mulher não quer filho. A dondoca não quer filho. Ela quer ir para academia com o seu personal trainer. É. Com menos nascimentos e um envelhecimento acelerado, cresce a pressão sobre os sistemas de previdência, saúde e assistência social, ao mesmo tempo que se reduz proporcionalmente a base de pessoas em idade ativa, afirma Pedro Holanda, doutor em administração e especialista em gestão de pessoas. Vamos ver o que ele tem a dizer. Deve ser muito certo o que ele tem a dizer aqui. Segundo ele, à medida que as famílias se tornam menores e mais frágeis, o Estado passa a assumir funções de cuidado antes desempenhadas, ao menos em parte, por redes familiares e comunitárias. Tá. Seu Pedro Holanda, me responda uma coisa. O que aconteceu que tornou as famílias menores e mais frágeis? Qual foi o fenômeno? Ideologia feminista. Jogando as mulheres no mercado de trabalho, dizendo que o casamento era opressão, 24 horas atacando a masculinidade, os homens, a masculinidade, tudo que era masculino foi atacado, achincalhado. Então, seu Pedro Holanda,
Foi isso que fez as famílias começarem a se tornar menores e mais frágeis. Leis que tiraram o poder do homem, o poder de decisão do homem na família. O homem hoje em dia não pode falar, dar ordem aos filhos, não pode fazer sua voz valer dentro de casa, porque é a mulher que manda. Então eles criaram o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege os filhos, e a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres. E o homem? O homem ou obedece ou se separa. Porque se quiser bater de frente, vai levar, vai perder. Então, aí o Estado passa a assumir funções de cuidado antes desempenhadas, ao menos em parte por redes familiares e comunitárias. Mas é lógico, o Estado, dominado por uma ideologia feminista, ajudou a quebrar as famílias e agora ele quer assumir para si próprio a criação das famílias. E, além disso, o Estado ele se intromete em tudo. Ele se intromete na criação dos filhos, ele se intromete se os filhos, quais são os anos que os filhos têm que ir para a escola. Eles tiraram o poder do homem, como eu já falei aqui. Agora, entenda uma coisa. Quando eu estou falando em Estado aqui, eu não estou falando em um Estado que está à parte do feminismo. Em alguns países, realmente, o Estado está separado do feminismo. Por exemplo, Hungria, China, e tem mais outros aí. Só que o seguinte, a maioria dos países, o Estado está infestado de feminismo. Então, o feminismo, ele já gera as ações do Estado. Aquela russa, Kollontai, quando deu a Revolução Russa, ela e o Lenin, já contei essa história aqui, eles tentaram destruir a família heterossexual e fazer com que os filhos fossem criados pelo Estado. Obviamente que furou o plano. Isso é lógico. Mas aí, como o Lenin já bateu as botas e o Stalin assumiu, o Stalin, apesar de ser louco, ele era pragmático. O Stalin disse assim: não, não, para tudo isso. Volta ao modo antigo. As famílias vão criar os filhos e não tem nada que o Estado vai sustentar os filhos e não vai ter mais família heterossexual. Então, assim, ó, há países em que o Estado está infestado. Há países em que o Estado não está infestado. Porém, as mulheres estão intoxicadas. Quer dizer, não tem escapatória. A bem da verdade, não tem escapatória. Continuando. Além dos impactos diretos sobre a previdência e saúde, há também efeitos indiretos associados à fragilização das estruturas familiares. Para o sociólogo Marcelo Couto, doutor na área, o enfraquecimento dos vínculos tende a levar problemas como evasão escolar, baixo desempenho acadêmico e dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Novamente a mesma coisa do outro cara
do tal de Pedro Holanda. O que levou ao enfraquecimento dos vínculos familiares, à fragilização das estruturas familiares? O feminismo. Ele não fala isso aí. Ele diz que houve um enfraquecimento dos vínculos, mas ele não diz por que houve. Tem que perguntar para ele, tá, mas seu Couto, por que houve esse enfraquecimento? As mulheres estão criando movimentos no mundo inteiro anti-casamento, anti-filhos e anti-homem. Minha nossa, como é que esses caras não tocam nesse assunto? É que, bom, eles fazem parte do sistema, né? Vou esperar o quê? O Estado acaba arcando com uma série de consequências quando a família não consegue cumprir plenamente seu papel. Mas é lógico que a família não vai cumprir o seu papel. Pois o homem já não tem autoridade nenhuma, a mulher está intoxicada, os filhos estão ao beleléu. Então é lógico que um homem não vai poder colocar freios em sua família. Ele não pode, ele está de mãos atadas, ele tem leis em cima dele. Então o cara aqui me diz isso, mas não fala o que ocasionou tudo isso. Aí ele diz que há mais evasão escolar, pior desempenho educacional e maior necessidade de intervenção pública, afirma Couto. Mas a intervenção pública, como eu disse aqui, de um Estado que está infestado de feminismo, é o que o feminismo quer mesmo. O feminismo, quando ele se adona do Estado, ele quer isso. Ele quer famílias quebradas, heterossexuais, homens criminalizados, mulheres privilegiadas e crianças afastadas dos pais. Se vão se criar com problemas psicológicos ou vão cair na criminalidade, elas não estão nem aí. O importante é perseguir a utopia de uma sociedade matriarcal. Apesar da crescente pressão econômica provocada pela queda da natalidade, os especialistas alertam que políticas públicas têm capacidade limitada de reverter essa tendência por si só. Sim, a degradação que foi criada é tanta que políticas públicas que o Estado faz, na verdade, quais as políticas públicas que o Estado faz, digamos, para ajudar famílias? Um grupo de pessoas é ajudado. Mulheres. Então, assim, ó, os políticos dizem, vamos salvar a família. Aí o que eles apresentam? Vamos criar tal coisa para as mulheres, vamos aumentar o bolsa não sei o que para as mulheres. Quer dizer, a ideia de reestruturação da família dos políticos é dar apoio para as mulheres. Os idiotas não sabem que só as mulheres recebendo auxílio, os homens vão acabar caindo fora, e aí não vai ter filhos nascendo. Só que é uma mistura de burrice, populismo, cavalheirismo branco. Olha, é um pandemônio.
Isso porque a decisão de ter filhos está cada vez mais associada a fatores culturais e subjetivos, que extrapolam incentivos financeiros ou medidas de curto prazo. Lógico, outros países já deram incentivos financeiros e fizeram um monte de medida, não adiantou nada. Porque as mulheres não querem mais família e filhos. E agora, é lógico, os homens não querem também, né? Se é só para entrar para perder. Os especialistas ressaltam que políticas voltadas à natalidade só tendem a produzir resultados consistentes quando estruturadas como políticas de Estado, com horizonte de longo prazo e estabilidade institucional. Mas que mentira isso aqui, ó. É pura bobagem isso aqui, ó. Pura bobagem. Os caras querem políticas de Estado com planos de longo prazo. Ora, feminismo está crescendo entre as mulheres. O que eles estão pensando? Que as mulheres vão retroceder e vão ter 3, 4 filhos? É isso que eles estão pensando? Que política de Estado vai fazer as mulheres voltarem ao lar? E agora, né, os homens não podem voltar também a acreditar na família, porque as leis são tudo contra os homens, né? Então se juntou um combo. Um combo que não vai ter o que se fazer para voltar à taxa de nascimento. Olha aqui, ó, o que eles dizem para ajudar. Ó. Para que haja efeito, é necessário construir redes de apoio duradouras, com previsibilidade e continuidade. Sim, previsibilidade continuada. Com esse caminhão de leis contra os homens, né? Qual homem desperto que vai entrar num casamento se ele não tem previsibilidade do que vai acontecer? Aliás, uma certa previsibilidade o homem tem, né? Que ele vai ser fritado na sala do fórum. Essa previsibilidade ele tem. Mas previsibilidade do relacionamento duradouro, ele sabe que não tem. Ele vai ser depenado. Então o homem não vai entrar. Então, assim, as soluções que eles apresentam é para o primário escutar. Não é para pessoas assim que têm o raciocínio de entender isso. Isso envolve investimentos contínuos em creches, educação, saúde e serviços de cuidado, além de mecanismos de criação de mecanismos que reduzem a insegurança das famílias ao longo do tempo. Olha aqui, ó, de novo a baboseira de sempre. Creches, educação, saúde e reduzir a insegurança das famílias. E a insegurança dos homens. Por que você não fala que tem que reduzir, que teria que reduzir? Qual é a segurança jurídica do homem ao entrar num casamento? Por que você não fala isso aí, seu Couto, doutor, especialista? Você não fala porque você faz parte dessa patota que ajudou a criar tudo isso. Aí os caras acham que enganam todo mundo. Uma parte eles enganam, mas não todos. Na avaliação do sociólogo, iniciativas fragmentadas podem até gerar efeitos marginais, mas dificilmente serão suficientes para alterar de forma significativa a trajetória demográfica do país. Ah, então ele acha que um mutirão do governo vai solucionar, mas tem que ser algo concreto, pesado, não pode ser fragmentado.
Ah, pá, vai mentir para lá, como é que pode? A mídia vai pedir a opinião desses especialistas aí, mas é bom. É bom que aí a gente desconstrói o que eles dizem. Então, assim, ó, meus caros, ah, novamente aqui, a questão da taxa de fertilidade demográfica, ela não tem solução. Ela não tem solução porque é uma questão de que as mulheres, há muito tempo, elas já vêm abdicando de casamentos, compromissos, filhos, lar, casa, marido, né? Vocês sabem. E agora, os homens, vendo todas essas barbaridades que estão acontecendo, vão começar a pular fora. Então, assim, ó, não existe solução. Não existe solução. Vocês vão ver. Todos os países que já adotaram medidas fracassaram e vão continuar fracassando. Aqui no Brasil nem se adotará medidas, porque os políticos brasileiros não estão nem aí. Acho que eles estão preocupados em manter a população brasileira. Estão preocupados com eles próprios e com suas ideologias. É, é triste ter que comentar isso aí, né? Comentar a derrocada de uma sociedade, de um país inteiro, né? Mas fazer o quê? A gente não pode fugir da verdade, né? Não dá para ficar se enganando, dizendo que quer salvar o Ocidente, mas nem filhos tem. Quer dizer, é um auto-engano. Eu sou a favor da salvação da sociedade ocidental e blá blá blá, mas aí quando casa não tem filho, ou está casado não tem filho, a mulher manda no casamento, quer dizer, é tudo o contrário. O Carola diz que segue a Bíblia, mas na verdade a Bíblia diz uma coisa, mas dentro da casa dele acontece outra. A cabeça do casal que manda dentro de casa é a mulher. E aí eles ficam arrotando, né? Esses caras aí da machosfera que querem terminar com as coisas. Ah, não, nós queremos terminar com esse absurdo aí. Pelo menos emperrar isso aí. E somos pragmáticos também. A gente não vai tentar se sacrificar por algo que não tem retorno, não é mesmo? Estão dispostos a isso? Eu acho que ninguém está disposto a isso. Não vale mais a pena. Ah, o que vai acontecer aí? As gerações futuras não se preocupem muito, vai ser bem pequenas as gerações futuras. Bem pequenas elas. Então, vai que se criar uma distopia modernística depois. Então, a gente não tem que estar pensando no futuro. A coisa já foi pro brejo e já era. Até mais, meus caros.